10 criaturas extintas que a ciência tenta ressuscitar. Desde que o Homo sapiens aprendeu a contar histórias, ele também aprendeu a lamentar o que perdeu. Espécies que desapareceram, florestas que viraram pó, criaturas que um dia caminharam ao lado dos humanos e hoje só existem em ossos, pinturas ou lendas. Mas agora, pela primeira vez na história, a ciência começa a desafiar esse lamento, começa a perguntar se pudéssemos trazer de volta o que foi extinto e se o passado não fosse apenas memória, mas possibilidade. A ideia de desextinção, ressuscitar espécies extintas não é nova. Ela habita a ficção há décadas, alimentando filmes, livros e teorias. Mas nos últimos anos, ela deixou de ser apenas imaginação. Com os avanços da engenharia genética, da clonagem e da edição de genoma, cientistas começaram a explorar seriamente a possibilidade de reconstruir espécies perdidas, não apenas por curiosidade, mas por razões ecológicas, éticas e até filosóficas. A distinção é um campo que une paleontologia, biotecnologia, ecologia e genética. Ela começa com a coleta de DNA antigo, fragmentos preservados em fósseis, peles, ossos ou tecidos congelados. Esse DNA é então comparado com o de espécies vivas próximas na tentativa de preencher lacunas, reconstruir sequências, eventualmente criar um embrião viável. Esse embrião pode ser implantado em uma espécie hospedeira que dará à luz um animal que não existe há milhares de anos. Mas ressuscitar uma espécie não é como apertar um botão. O DNA antigo está fragmentado, degradado, incompleto. As espécies vivas nem sempre são compatíveis como hospedeiras. E mesmo que o animal nasça, ele precisa de um ambiente para viver, de uma cultura para aprender, de um ecossistema que o aceite. A distinção não é apenas biológica, é ecológica, comportamental, social. Entre os candidatos mais estudados estão criaturas que marcaram a história da Terra e da humanidade. O mamute lanoso, por exemplo, é um dos ícones da distinção. Parente próximo do elefante, ele viveu nas estepes geladas da Eurásia e desapareceu há cerca de 4.000 anos. Seu DNA foi preservado em carcaças congeladas na Sibéria e hoje cientistas tentam reconstruí-lo usando elefantes asiáticos como base. A ideia não é apenas trazer o mamute de volta, mas usá-lo para restaurar e árticos, combater o degelo e estudar a resiliência climática. Outro exemplo é o tilacino ou tigre da Tasmânia, um marsupial carnívoro com aparência de lobo que foi extinto na década de 1930, após ser caçado por fazendeiros australianos. Seu DNA foi preservado em museus e hoje há projetos que tentam recriá-lo usando espécies marsupiais vivas como referência. Tilacino não é apenas um símbolo da perda, é um símbolo da culpa. Ressuscitá-lo seria para muitos uma forma de reparação histórica. O dodô, a avivô da Ilha Maurício, também está na lista. Extinto em menos de um século após a chegada dos humanos, ele representa a fragilidade das espécies isoladas diante da colonização. Trazer o dodô de volta seria um lembrete vivo do impacto humano sobre a biodiversidade. Esses projetos não são apenas sobre ciência, são sobre memória, sobre reconhecer o que foi perdido, entender, por e decidir o que fazer com esse conhecimento. A distinção não é apenas um experimento, é uma conversa com o passado, uma tentativa de reescrever a história e talvez de aprender com ela. A lista de espécies extintas que a ciência tenta ressuscitar é longa, mas algumas se destacam pela viabilidade genética, pelo impacto ecológico ou pelo fascínio cultural. O mamute lanoso é o mais famoso, com carcaças congeladas encontradas na Sibéria. Seu DNA está entre os mais bem preservados. Cientistas do Projeto Colossal nos
Estados Unidos trabalham para inserir genes do mamute em embriões de elefantes asiáticos, criando uma espécie híbrida, capaz de sobreviver ao frio extremo. A ideia é que esses neomamutes possam ajudar a restaurar a tundra, pisoteando a neve, espalhando sementes e retardando o degelo. O tilacino extinto há menos de um século tem um genoma mais acessível. Pesquisadores australianos já conseguiram sequenciar partes significativas de seu DNA e estão desenvolvendo técnicas para criar embriões compatíveis com o diabo da Tasmânia, seu parente vivo mais próximo. O objetivo é reintroduzi-lo em áreas protegidas, onde possa retomar seu papel ecológico como predador de médio porte. O dodô, embora extinto há mais tempo, também tem chances. Seu DNA foi extraído de ossos preservados e comparado com o de pombos modernos. A ideia é usar pombos como base para reconstruir o genoma do dodô e, eventualmente, criar um embrião viável. O desafio é encontrar uma espécie hospedeira capaz de suportar o desenvolvimento de uma ave tão diferente. Outras espécies em estudo incluem o pombo passageiro, que já foi a ave mais abundante da América do Norte, com bilhões de indivíduos. Sua extinção foi rápida e brutal, causada pela caça em massa. Cientistas tentam recriar seu genoma usando pombos selvagens como referência, com o objetivo de restaurar seu papel ecológico nas florestas temperadas. O auroch ancestral selvagem do gado moderno é outro candidato. Extinto no século XVII, ele moldou a agricultura europeia por milênios. Projetos de cruzamento seletivo e edição genética tentam recriar sua aparência, comportamento com o objetivo de restaurar pastagens naturais e promover uma pecuária mais sustentável. O lobo, terrível, famoso por sua aparência imponente por caçar em matilhas, também está na mira da ciência. Embora seu DNA seja mais fragmentado, há esforços para reconstruir partes de seu genoma e entender sua relação com os lobos modernos. A ideia não é apenas ressuscitá-lo, mas estudar sua evolução, comportamento e impacto ecológico. Na Nova Zelândia, o moa, uma ave gigante, que podia ultrapassar 3 metros de altura, é alvo de pesquisas. Extinto pelos primeiros colonizadores polinésios, ele representa a perda de uma linhagem única. Trazer o moa de volta seria um desafio técnico, mas também uma oportunidade de restaurar ecossistemas desequilibrados. A águia de Aast, predadora aérea que caçava moas talvez até humanos, também desperta interesse, com garras do tamanho de mãos humanas e força suficiente para levantar uma criança. Ela é um símbolo da megafauna extinta. Seu DNA está sendo estudado em museus, coleções científicas. O rinoceronte lanoso e o urso das cavernas completam a lista. Ambos viveram na Europa durante a Era do Gelo e coexistiram com Neandertais e Homo sapiens. Seus fósseis estão bem preservados e há projetos que exploram a possibilidade de reconstruir seus genomas. O objetivo não é apenas ressuscitá-los, mas entender como sobreviveram ao frio extremo, como interagiram com humanos e por desapareceram. Essas criaturas não são apenas curiosidades científicas, são peças de um quebra-cabeça ecológico. Cada uma delas desempenhava um papel no equilíbrio dos ambientes em que vivia. Ressuscitá-las pode ajudar a restaurar esses ambientes, a corrigir erros do passado e a repensar o futuro da biodiversidade. A desextinção é uma fronteira científica, mas também ética. Trazer de volta uma espécie extinta envolve mais do que tecnologia. Envolve decisões sobre o que queremos preservar, sobre como lidamos com o passado e sobre tipo de futuro estamos construindo. Porque ressuscitar uma criatura não é apenas um ato de poder, é um ato de responsabilidade. A primeira questão é ecológica. Onde essas criaturas viveriam? Seus habitats originais mudaram, foram
destruídos ou ocupados por outras espécies. Reintroduzi-las pode causar desequilíbrios, conflitos ou até novas extinções. O mamute, por exemplo, poderia competir com espécies árticas atuais. O tilacino poderia afetar populações de presas já fragilizadas. O dodô poderia enfrentar predadores que não existiam em sua época. O ambiente não é mais o mesmo e isso muda tudo. A segunda questão é comportamental. Animais ressuscitados não têm hemicultura, não têm aprendizado ancestral, não têm grupo social. Um mamute criado por elefantes pode não saber como se comportar como mamute. Um tilacino, nascido em laboratório, pode não saber caçar, se comunicar ou se reproduzir. A genética pode recriar o corpo, mas não há experiência. E sem experiência, o animal pode sofrer, se perder, se tornar vulnerável. A distinção não é apenas sobre nascer, é sobreviver. A terceira questão é ética. Devemos trazer de volta o que é natureza. Ou nós apagamos, estamos corrigindo um erro ou interferindo em processos naturais? E se criarmos uma criatura que sofre, que não se adapta, que vive isolada, estaremos fazendo justiça ou impondo um novo tipo de prisão? A ciência pode fazer, mas isso não significa que deve. O debate ético é profundo, complexo e envolve cientistas, filósofos, ambientalistas, comunidades locais. Há também a questão simbólica. Ressuscitar uma espécie extinta é um gesto poderoso. É dizer que o passado importa, que a memória tem valor, que a vida perdida pode ser honrada, mas também é um gesto perigoso. Pode alimentar a ideia de que tudo é reversível, de que podemos destruir sem culpa, porque a ciência conserta. Pode enfraquecer o senso de urgência da conservação, pode transformar a extinção em espetáculo. E há ainda a questão política. Quem decide quais espécies devem voltar? Quem financia esses projetos? Quem controla os resultados? A distinção pode ser usada para fins nobres, mas também para interesses econômicos, turísticos, ideológicos. Pode virar produto, atração, símbolo de poder. E isso exige vigilância, transparência, diálogo, porque o futuro da vida não pode ser decidido em laboratórios isolados. Apesar de tudo isso, a desextinção continua avançando, porque ela também carrega a esperança de restaurar e de recuperar a diversidade, de aprender com o passado, a esperança de que a ciência pode ser usada para curar, não apenas para explorar. E essa esperança precisa ser equilibrada com sabedoria, com escuta, com humildade. Talvez o maior valor da desextinção não esteja em trazer de volta o mamute, o tilacino ou o dodô. Talvez esteja em nos fazer pensar sobre o que perdemos, por perdermos e o que estamos dispostos a fazer para não perder mais. Talvez esteja em nos lembrar que a vida é frágil, preciosa, única, que cada espécie extinta é uma história interrompida e que cada tentativa de ressuscitá-la é também uma tentativa de entender quem somos, porque no fim das contas a distinção não é apenas sobre genética, é sobre memória, sobre responsabilidade, sobre futuro e sobre a pergunta que nunca para de ecoar: o que faremos com o poder que temos? Se quisermos ressuscitar o passado, precisamos primeiro aprender a cuidar do presente, porque não adianta trazer de volta o mamute se não conseguimos proteger o elefante. Não adianta recriar o tilacino se deixamos o diabo da Tasmânia desaparecer. Não adianta reconstruir o dodô se continuamos destruindo florestas. A distinção só faz sentido se vier acompanhada de conservação, de educação, de transformação. E talvez ao olhar para essas criaturas extintas, possamos enxergar mais do que ossos, penas ou peles. Possamos enxergar espelhos que mostram o impacto humano, a beleza da diversidade,
o valor da vida, espelhos que nos convidam a mudar, a cuidar, a imaginar. O passado não está morto, ele vive em nossos genes, em nossos sonhos, em nossas escolhas. E se quisermos continuar explorando os mistérios que moldaram e ainda podem transformar a humanidade, precisamos escutar o que ele tem a dizer. Inscreva-se no canal Raiz Primitiva, porque a origem da vida não está apenas nos fósseis, está naquilo que ainda podemos proteger.